Salve, salve galera, tudo bom? Vitor aqui para falar um pouco sobre futebol. Comentar um pouco sobre as principais contratações do futebol brasileiro. Os principais rumores, transferências, quem chegou, quem saiu, retornos de empréstimo, quem foi dispensado. Então vamos começar pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a gente teve a chegada do Coelho, que veio do Atlético Paranaense. Júnior Santos, para mim, é uma das grandes contratações do Atlético Mineiro para essa temporada. É um time que teve bastante saídas, né? A gente vai comentar. Natanael estava negociando com o São Paulo, lateral direito, promissor, bem jovem. O Cuca, né? A gente teve a saída do Gabriel Milito no final do ano passado. E a chegada do Cuca é um treinador que já treinou há um bom tempo o Atlético, teve algumas passagens. Vem de muitas polêmicas. Acredito que se ele conseguir colocar o extracampo fora um pouco do foco, e ter a cabeça centrada no futebol, ele é um técnico que pode agregar bastante para o time do Atlético Mineiro. O Gabriel Menino, que veio na negociação do Paulinho, né? Paulinho saiu para o Palmeiras, a gente vai comentar também. E a gente teve o Robert, que houve uma exibição de compra, né? Contra o Atlético. É um garoto promissor, bom, acredito que vai agregar bastante para o time do Atlético. Quem ainda pode chegar? Tem a negociação do Gregory, é uma negociação um pouco mais complicada, visto que também o Arthur Jorge quer levar ele lá para a Arábia. Bruno Henrique também é outro jogador que tem interesse do Atlético Mineiro. Acho que também vai ser uma negociação um pouco mais difícil, é uma negociação que exige tempo. Pode ser que vá, ele é de BH, a família dele toda é de lá, e pode ser que aconteça. Quem eles tinham a esperança era do Arthur, que fechou, né, com o Botafogo na transação do, do Luiz Henrique pro Zenit. Soteldo, que era um jogador que era pedido pelo Cuca, mas o Santos não liberou. O Rony, mas que as conversas não avançaram. O Luiz Castro, que não negociou com o clube, que o clube acabou fechando com o Cuca. E o Pedro Caixinha, que foi para o Santos. Quem pode sair? O Palácios, ele pode defender o Atlético Paranaense. E o Igor Rabelo, que pode ser envolvido na negociação do Coelho, ainda está em aberto, mas acredito que esses dois podem jogar a Série B e reforçar um pouco o Atlético Paranaense. Quem saiu? O Zaracho foi pro Racing, acho que o meia que estava agregando muito ao time, mas que você via que já estava querendo voltar para o seu país. Batalha, para mim, é uma grande perda para o Atlético Mineiro. Ele era um cara polivalente, volante, zagueiro, e ajudava bastante na defesa. O Maurício Lemos, que já não tinha mais espaço. O Paulinho, que foi na negociação do Palmeiras. O Matheus Mendes, goleiro, que foi para o Atlético Palmeiras Mineiro. O Vargas, que foi liberado e dispensado, né? Allan Kardec também dispensado. E o Mariano. Então, lá no Atlético é isso, Atlético Mineiro. Agora a gente vai falar um pouco do Bahia. O Bahia, ele trouxe o Eric, né, volante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi rebaixado, então o Eric queria jogar a Série A. David Martins também, um garoto jovem, veio da base do América Mineiro. Eric Pulga, veio do Ceará, para mim é uma grande contratação, era bem disputado no mercado. Trouxe dois jogadores do São Paulo, Nestor e o Michel Araújo. Para mim, São Paulo já estava querendo fazer essas negociações, conseguiu um valor legal pelos dois. O Nestor com um empréstimo, com opção de compra, e o Michel Araújo foi uma compra em definitivo. Zé Guilherme, lateral esquerdo. Santiago Mingo, o zagueiro. E o William José, que também é para mim uma grande contratação. É um centroavante de 33 anos, já experiente, e volta acho que para encerrar a carreira, tem um contrato longo e acho que vai agregar muito para o time. Quem eles ainda estão negociando? Douglas Augusto. Eles ofereceram uma proposta para contratar o volante. E o Rian, lateral direito, que recebeu uma proposta da Ucrânia. Quem ia vir, mas que melou, né? Wagner Leonardo, do Vitória, mas vai continuar lá no Leão. Isidro Pita, que estava negociando com o Bahia, mas optou por jogar pelo Atlético
pelo Bragantino. O Everson, que o Atlético Mineiro recusou a proposta. Claudinho, lateral do Criciúma, que foi para o Vitória. E o Paulo Lopes, que devido a toda a questão da Europa, ele acabou não acertando com o time. Quem renovou? O Danilo Fernandes, ele se mantém para 2025. O Acevedo, que para mim eles optaram pela opção de compra, e para mim é um jogador interessante. Volante, muito bom. Gabriel Xavier, que renovou o contrato. E o Rezende também, que também ampliou o contrato, volante. Quem saiu foi o Cuesta, fim de contrato. Adriel, Carlos Pena também, não renovou. Cicinha também não renovou. Tassiano, que foi negociado com o Santos, uma boa contratação do Santos. Rafael Ratão, que foi jogar no Japão. E o Matheus Bahia, que renovou com o Ceará e se manteve lá. Quem volta de empréstimo? Denis Júnior, goleador que voltava no Vila Nova. O Rian, lateral esquerdo. Kaique Roque, também lateral esquerdo. Eu acho ele muito bom. Acredito que ele deve ir para algum time da Série A. Léo Cittadini, que voltou do empréstimo da China. Everton, que estava no Londrina. E o Marcos Vitor, que rescindiu com o Atlético e vai disputar os primeiros jogos com o Baiano pelo Campeonato Baiano. Agora a gente vai falar um pouco do Botafogo. O Botafogo teve uma janela bem movimentada. Acredito que acho que a principal baixa que a gente tem no Botafogo é a saída do Arthur Jorge. Também é um time que nas últimas janelas ele vem tendo essa janela bem movimentada de muitas saídas, mas também muitas contratações. E quem chega? O Jefinho, que é um jogador já conhecido da torcida, ele vai jogar pelo Botafogo agora definitivamente, né? O Botafogo optou pela opção de compra. Como era do Lyon, o dinheiro acaba girando dentro do escopo do John Textor, né? O Jair Cunha, né? Que é o zagueiro do Santos, acho que foi na negociação do Tiquinho Soares. O Cauã Lindes também, o Botafogo exerceu a opção de compra. Léo Link chegou do Atlético Paranaense, queria jogar a Série A. O Wendel, que vem no meio do ano, chega na transação do Luiz Henrique. O Arthur, que eu já tinha comentado, né? Também é uma grande contratação também. E o David Ricardo, zagueiro do Ceará. Quem pode chegar? O Bitelo, eu acho uma negociação bem complicada, mas acredito que a vontade do jogador é de voltar para o Brasil e ele viu o Botafogo como uma boa vitrine. Marlon Gomes teve a primeira proposta recusada do Shakhtar, mas acho que o Botafogo pode fazer uma nova proposta, principalmente porque ele é um jogador interessante, jovem. O Cúcio Hernandes, para mim, acho que ele vai agregar muito ao time do Botafogo. Estava jogando bem na MLS. E o Vasco Matos, que é o técnico, né? Ele está na mira da diretoria. Ele está no Santa Clara, não acredito que seja uma negociação fácil, mas vindo que é pela vitrine jogar o Mundial, sujeito a ele vir. Quem teve interesse, né? A gente falou que é o que melou, foi o Muniain, que está no São Lourenço, mas eu acho que já está bem adaptado à Argentina e dificilmente ele viria, acho que a família dele também não aceitou. O André Jardine está no México e lá ele é ídolo, também não aceitou a proposta. O Luan Cândido, que viria numa troca com o Dani Barbosa, o Bragantino, mas acho que não foi o volante não quis jogar no Bragantino. O Almiron, esse já é um jogador que eu acho que seria um diferencial para o Botafogo. Um meia bem amador, joga também como ponta, eu achei bem interessante. E o Anderson Lopes, centroavante, está no Japão, interessante, mas o Okama Maridos não aceitou a proposta. Quem saiu? Arthur Jorge, né, que eu já tinha comentado, e Luiz Henrique. O lateral Rafael, que se aposentou. O Almada, que foi para o Lyon, devido ao contrato. Tietê, volante, também não teve contrato renovado, provavelmente vai para o Vasco. Pablo, zagueiro, foi devolvido para o Flamengo. Marçal, que não teve contrato renovado. O Adrielson, que foi para o Lyon e também já foi negociado. O Gatito Rodrigues, que foi para o Cerro Portenho. O Hugo, que saiu de empréstimo para o Vitória. O Eduardo, que foi negociado com o Cruzeiro. O Raí, o Meia, foi negociado agora com empréstimo para o Boa Vista. O Tiquinho Soares foi para o Santos. Lucas Barreto, o goleiro, foi para o Atlético Goianiense. Júnior Santos, que também já tinha comentado.
e o Carlos Alberto, que foi negociado com o Sport. Então, do Botafogo é isso, acho que foi um dos times que mais se movimentou por enquanto, nessa janela de transferência, e acredito que ainda vai ter mais movimentações. Pode ser que apareça muito mais jogadores. Agora vamos falar do Bragantino. No Bragantino foi uma janela bem tranquila, assim. Quem chegou foi o Isidro Pita, né? Que veio do Cuiabá rebaixado, o Pita queria jogar a Série A. Totalmente interessante, brigador, acredito que ele vai muito bem no Bragantino. O Fernando, que também era um volante, gosto bastante, um atacante, gosto bastante dele, vem da Europa, tem carreira na Europa, vem para agregar bastante. Lucas Barbosa, que fez um bom campeonato pela Juventude, e o Guzmán Rodrigues, que veio do Penharol, zagueiro, bom zagueiro também, acredito que ele poderia ir para outros times, mas veio o Bragantino também como centro e óbvio, aliás, olha o time do que se for nas linhas da Red Bull, acredito que eles poderiam investir um pouco mais nessa questão e fazer esse intercâmbio Brasil e Europa. Quem pode chegar é o volante Gabriel, do Inter. Quem saiu foi o Juan, não teve o contrato renovado, foi fim de contrato. Lincoln e o Cavaleiro também não tiveram o contrato renovado. Luca Mano foi para o Independente. E o Bragantino acertou o empréstimo Thaleson para o Criciúma. E o atacante Vintinho foi pro Inter. Quem volta de empréstimo é o Alejandro, que estava no Vitória, Praxedes e o La Quintana, que está jogando a Série B. Os três, eu acredito que, principalmente o Alejandro, vai agregar bastante o time, o centroavante. Ele é um goleador, sabe fazer gols bonitos. E quem renovou foi o Sacha, até 2026. E o Douglas Mendes, o zagueiro também, renova o empréstimo por mais um ano. Bragantino com uma janela bem modesta, mas acredito que também tem muito para se reforçar, para também se manter na série A e seguir nos projetos da Red Bull. Agora vamos falar do Ceará. O Ceará a gente teve muitas chegadas, então vou dar uma passada rápida deles. A gente teve chegado William Machado, Fernandinho, Bruno Tubarão, Matheus Araújo, Dieguinho, Marlon, Nicolas, Éder, Fernando Sobral. Esse para mim é um grande. Ele retorna para o Ceará depois de uma passagem pelo Curitiba. Keller, goleiro, também gosto bastante dele. Precisava de mais oportunidade no Inter. Chegou a algumas falhas lá, mas que é um bom goleiro. Galeano, o jogador da base de São Paulo, gosto, também é um jogador que acho que vai agregar muito pro time. E o Pedro Henrique, ex-Corinthians. Saiu o Barceló, Rai Ramos, lateral que é de São Paulo, o Andrei, o Lucas Rayan, o Choca, o Tarisson, o Jean Iner, o Puga, que foi negociado, que a gente já tinha comentado, e o Saulo Mineiro. Quem ficou foi o Léo Condé, para mim é um grande técnico, o Mugini, o Ailon, o Bruno Ferreira e o Rafael Ramos. O Ceará teve uma movimentada, uma manutenção da Série A para a Série B. Acredito que a gente vai também ver um time que vai querer brigar para ficar na Série A. Agora a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians já é uma janela mais modesta, não teve nenhuma contratação ainda, está atrás de alguém, está atrás de um zagueiro, está atrás de um lateral, um atacante, um meia. Time que vai se reforçar durante o tempo ainda, tem bastante dias para fechar a janela. Desde que eles vão focar principalmente na defesa, procurar alguém para repor a saída do Fagner, que a gente vai comentar, e alguém para a zaga. Acho que três zagueiros ainda, ou um zagueiro, dois zagueiros e mais dois laterais para reforçar. A gente teve a saída do Fagner, que foi para o Cruzeiro, para o empréstimo, com opção de compra. Pedro Henrique foi para o Ceará. O Rony, volante, foi para o Mirassol. E o Juan Oliveira, que acabou, teve o fim do empréstimo e rescindiu com o clube. Quem pode sair? Pedro Raul, que eu acho que é um jogador que merece mais minutos em algum time, jogador caro, mostrou já algum bom futebol, mas acredito que no Corinthians ele não engrenou e podia dar uma melhorada. O Yuri Alberto teve algumas propostas, mas provavelmente não deve sair. E quem volta de empréstimo é o zagueiro João Pedro. E a gente teve a renovação do Thales Magno. Também vale a gente lembrar que pode renovar. Quem renovou? O Carrilho, até 2026. Romero também renovou. Para mim, o Romero podia ter sido negociado, mas aí do Dr. Cine a gente tem que respeitar bastante. O Michael, que continua com o empréstimo do Shakhtar.
E o Breno Bidon, para mim é um menino que também logo mais vai estar na Europa, muito bom, volante muito bom, meio campista, sabe sair com a bola, joga de cabeça erguida, tem posição, se ganhar mais físico, para mim vai ser um grande volante e futuro de seleção brasileira. Agora a gente vai falar do Cruzeiro. Esse é um dos principais também times dessa janela de transferências. Quem a gente teve chegado? Do Fabrício Bruno, bom zagueiro, do Marquinhos, atacante, ex-Flu. Ele veio por empréstimo do Arsenal, ele fez a base em São Paulo. Fagner, que já tinha comentado, para mim ele chega para agregar no grupo. Eduardo, para mim é um meio-campista que merecia mais minutos no time do Botafogo. Teve alguns problemas com lesão, mas acredito que ele poderia ter evoluído mais. Gabigol, para mim, é a grande contratação da temporada. Bolacier, eu gosto muito do atacante. Brinca muito, faz firula, mas que se for necessário ele vai para cima. E é muito bom jogador. Dudu, também acho que ele tem muito para mostrar no Cruzeiro. Ele sai do Palmeiras pela porta da frente. Acredito que tinha muito para crescer. O Christian, quer dizer, o Dudu não saiu pela porta da frente, não. Que a gente diz, né? Mas ele teve toda aquela questão com a Leila. Que também vale lembrar, né? A gente também teve essa confusão. O Christian, para mim, é um bom volante. Acreditava que ele ia parar em algum time grande, assim, depois do rebaixamento do Atlético Paranaense. E o Rodriguinho, para mim, também é um meia muito bom. Chega do América Mineiro e aí ele vai agregar muito no time. Quem pode ser? Matheus Pereira. O Palmeiras fez a oferta e o Palmeiras quer contratar, que também é uma negociação muito difícil. E o Marlon, que despertaria do Grêmio, para mim é um lateral que também teria muitos minutos em outros times, então principalmente no Grêmio. A Raposa quer? O zagueiro Valentim Gomes. Esse é um cara que é de um bom futuro, ele é jovem, para mim vale muito o investimento, é um dos principais zagueiros da Liga Argentina e vai agregar muito para o time, que o time precisa de melhorar um pouco essa zaga. Quem não chega? Sérgio Ramos, a lei de toda a história, acho que o valor dele agregado mais o salário, acho que é muito alto, um time que nem o Cruzeiro, pelas condições que fez já. Solteiro, o Arias, atacante. O Wendel, que foi negociado, lateral que está com o São Paulo, já acertou o contrato. E o Vargas, que estava no Atlético, foi oferecido para o Cruzeiro, mas não fechou, foi jogar, foi pro exterior. Quem saiu? Zé Ivaldo foi para o Santos, Rafael Cabral rescindiu, o goleiro Anderson foi para o Atlético Goianiense, Lucas Oliveira foi emprestado para o Japão, quer dizer, é do Japão, está negociando com o Vasco. Matheus Davó, que foi para o Mirassol. Gabriel Verón não permaneceu na Raposa. Barreal, Pedrão, Gabriel Grando também não teve contrato renovado. Ramiro foi para os Estados Unidos. Rafa Silva, Wesley Gasolina, o Heriberto Palácio e o Fernando Henrique tanto o lateral como o volante foram jogar na Portuguesa. Para mim, a Portuguesa também está fazendo um bom investimento agora que é SAF. Vamos ver se volta para a Série A. Acho que é um time que merece muito estar na Série A. Neto Moura foi para o Mirassol. O Ian Lucas foi emprestado para o Goiás, cedido para o Goiás e agora está na Ferroviária. E o Matheus Vital, que provavelmente deve ir para a Ásia, estava do time do México e provavelmente vai para a Ásia. E é isso, do Cruzeiro a gente tem alguns destaques, para mim o principal é o Gabigol. O Dudu, que também vem multicampeão pelo Palmeiras. E acho que não teve muita saída sentido, acho que a principal delas é a manutenção do Matheus Pereira, sujeito que fique, tem algumas propostas, acredito que ele também tem mercado na Europa, então pode ser que ele vá para a Europa, é um jogador jovem. E acredito que assim, o Cruzeiro é um dos principais que tem mais movimentações, vem para brigar por títulos, eu acredito que ele vai com tudo para o Brasileirão para voltar a ser campeão, ganhar alguns títulos grandes depois da volta da Série B. Agora a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo trouxe o Juninho, por enquanto é uma das poucas contratações, um centroavante, vem para repor
o Gabigol, para mim é uma saída de peso. Teve a chegada do José Boto, né, o diretor, e do Paulo Dutra, que também é um homem forte do Flamengo, um cara que tem nome dentro da instituição. Quem pode vir? O Jorginho, esse já é uma negociação um pouco mais demorada, provavelmente acho que ele chegue até o meio do ano. Roger Guedes, esse já foi feita uma conversa já com o Al Rayyan. Ele não é um jogador que a torcida do Flamengo queira, né? Mas que existe uma diferença entre as torcidas, né? Quanto a querer ou não o Roger Guedes. E o Flamengo fez uma oferta pelo Vitão. Teve a saída do Davi Luiz, teve a saída do Fabrício Bruno, que a gente vai comentar. E eles precisam de melhorar essa zaga. Quem volta de empréstimo é o Thiaguinho. Não se sabe se ele vai continuar no time. E o Pablo, que estava no Botafogo, está jogando com jovens. É um zagueiro que eu acho que não vai ficar no Flamengo, não vem mostrando bom futebol. Acredito que ele vai buscar algum outro time de um outro baixo escalão, provavelmente deve ir para um time da Arábia, Japão, da China, apesar do mercado chinês não ser mais a mesma coisa, ou ir para os Estados Unidos. De principais saídas a gente teve do Gabigol, que já comentei, já foi para o Cruzeiro. Davi Luiz, que não teve contrato renovado e assinou com Fortaleza. Fabrício Bruno, que foi vendido para o Cruzeiro. E aí, quem tem negociações? O Léo Pereira, ele tá. O Boca Juniors quer. O Fernando Gago colocou ele nos dos pedidos pro time do Botafogo. O Wesley tá na mira da Europa, junto com o Lohan. E é isso. O Flamengo, ó, acredito que vai se reforçar, vai fazer ainda numa janela modestas. Teve as principais saídas, acho que o Gabigol foi a mais sentida, e do Fabrício Bruno. Agora a gente vai falar do Fluminense. O Fluminense, a gente teve bastante chegadas. O Hércules, volante do Fortaleza. O Juan Freitas, né? Zagueiro do Alianza Lima. O Paulo Baia, do Goiás. Para mim, ele é um jogador de destaque, é artilheiro, sabe fazer gol. O Lavega, né? Joaquim Lavega, que veio do River Plate, do Uruguai. René, que lateral esquerdo, que assinou que veio do Internacional depois de não ter o contrato renovado. Repatriou Marcelo Pitalonga, que veio do Liverpool, e ele é da geração do João Pedro, do André Gomes, do João Gomes, do André. Para mim, ele é um jogador muito interessante. Agora a gente tem a chegada do Canobi, que foi vindo para o Atlético Paranaense, não queria ficar jogar a Série B. E o Kaique Almeida, zagueiro, que volta faz o seu retorno para o Fluminense. Quem fica? Mano Menezes renovou o contrato. E a gente teve a saída do Marquinhos, que não teve o contrato renovado, né, de empréstimo. Felipe Alves, que deixa o clube, não foi bem aproveitado, o goleiro. Felipe Melo, que aposentou. Diogo Barbosa também foi para Fortaleza. O Gabriel Pires, que rescindiu e acertou com o time da Grécia. O Lucumi, que não teve a isenção de compra exercida, né, a opção de compra exercida. Joe Kennedy, que foi para o Pachuca. E o Isaac, que entrou na negociação do Canobi. Provavelmente quem deve sair é o Terans, que tem oferta para defender o Penharol. E é isso, do Fluminense, esses são os principais. A gente ainda tem algumas outras negociações. O Martinelli, que tem interesse do Palmeiras. O Rony, que também interessava o Fluminense, mas foi uma pedida muito alta. O Cuellar, que fechou com o Grêmio, acredito que ele também poderia vir. O Marçal, que é um lateral bom, que provavelmente poderia vir, mas que ainda não tem nada certo. Mas que a gente acredita que ainda tem muita movimentação. E vale lembrar também, a gente teve o retorno de um empréstimo do Iago Ferreira e do Samuel Granada. Agora a gente vai falar do Fortaleza. O Fortaleza também teve uma janela bem movimentada. Uma passada rápida, Paul Fernandes. O Breno, Diego Barbosa, que veio do Fluminense. Dylan Borreiro, acho que ele é um atacante que vai agregar bastante ao Fortaleza, um time que é bem fechado com o Voivoda. Gastão Ávila e Davi Luiz, que é um zagueiro que vai agregar muito pro time. Aí teve a saída do Bruno Melo, Maurício Kolinskis, o goleiro,
Sebadios, Ronald, Samuel, Machuca e o Hércules, que foi pro Fluminense. Quem renovou? Rosseto e o Kusevich, zagueiro. Quem ficou? Pedro Augusto, Breno Lopes, Voivoda renovou, João Ricardo, o Lucas Sacha, o Lucero, para mim é um grande nome, Bruno Pacheco também, lateral, e o Brits, zagueiro. Fortaleza se fez umas manutenções do time e para se manter na Série A. Agora o Grêmio. O Grêmio a gente teve chegado o Gustavo Quinteiros, técnico que veio da Argentina, muito bom. Acredito que ele vai agregar bastante para o time do Grêmio. Tem uma visão de jogo muito boa. Ali fora do gramado é um cara que também se impõe e acho que o time vai, se o time estiver bem fechado com ele, vai dar bem certo. João Lucas, lateral que veio do Santos, e o Cuellar, que veio do Al-Shabaab, que rescindiu o contrato e assina por 2 anos. Quem pode chegar e está negociando? É o Thiago Volpe, que vem com o goleiro tá no Toluca, em São Paulo. Matheus Magalhães, acho ele muito bom, ele é um cara bem interessante. O Ceviche eu comentei do Fortaleza, o Quinteiros quer. Zanocelo, acredito que ele pode ser emprestado pelo Santos, ele recebeu algumas propostas. E o Margo, que o Grêmio já tinha comentado, o Grêmio tinha interesse. E algumas saídas, né? O Kaique, goleiro, foi vendido para o Criciúma. A gente teve a saída do Rafael Cabral, do Rodrigo Caio, do Reinaldo, do Soteldo Diego Costa, que não tiveram o contrato renovado. O Renato Gaúcho, que saiu, também não anunciou que não renovou o contrato. Jeromel, que aposentou. O goleiro Breno, que foi para Fortaleza. Fábio, lateral, se aposentou. E o Duqueiroz, que voltou para o Zenit. E algumas possíveis saídas é o Marquezinho, que está negociando com o Boca Juniors. E o Vila Sante, que tem ofertas do Palmeiras. E acredito que ele não vai ficar muito tempo no Grêmio. Agora vamos falar do Inter. Mudando pro rival, né? De Grêmio pro Inter. Teve o retorno do Kaique Rocha. Trouxe o Carboneiro, atacante, veio de empréstimo do Racing. Vitinho, também atacante, chega de empréstimo do Dinamo Kiev. E o Ronaldo, volante, que foi treinado pelo Roger Machado no Juventude. Quem pode chegar é o zagueiro Juninho, o Ramon, que está no Olympiacos. Leandro Damião, pode ser que ele volte para encerrar a carreira. Nathan Silva, que estava tendo seu nome vinculado, ele está no Pumas do México. E o Luizão, zagueiro do West Ham, que para mim é um jovem que merece mais minutos. É um bom zagueiro, não teve muita oportunidade de São Paulo e acredito que poderia agregar muito nessa zaga do Inter, visto que o Vitão pode sair. Quem saiu foi o Romulo, foi pro Tigres, o Gabriel Barros, que foi pro Criciúma, Johan, que foi pro Sport, o Baralhas, que foi pro Vitória, o Alaro, que rescindiu o contrato e foi pro Estudiantes, o Gabriel, que acertou com o Bragantino, o Estevão, que é o meio do meio da Inter de Limeira, que poderia jogar que saiu, que foi pro meia que é do Inter, que foi para Inter de Limeira, René, que rescindiu, não teve renovação, o Gabriel Carvalho, que foi negociado com o futebol árabe, o goleiro Fabrício, que teve o fim do contrato e acertou com o Figueirense, o Campanharo, que foi de emprestado para o Atlético Goianiense, David, que foi emprestado para o Vasco, o Emerson Júnior, Lucas Samos, Lucas Sayan e o Keno, que eu já tinha comentado que foi para o Ceará. A gente ainda tem algumas prováveis saídas. O Wesley, que recebeu proposta da Rússia. Vitão, que o Flamengo tenta a contratação. E o Wanderson, que recebeu algumas propostas, também tem alguns clubes russos interessados. E é isso da questão do Inter. E o outro time, que é do Sul, o Juventude, ele teve bastante chegadas. As principais é do Daniel Giraldo, o Batalha, atacante do Tajeres, o goleiro Gustavo, que vem do Criciúma, bom goleiro, Vitor Pernambucano, que já está treinando com o elenco, Reginaldo, também lateral do Juventude, o Marcão, zagueiro, goleiro do Amazonas, que jogou a Série B, bom goleiro, o Enio, que renovou com o Botafogo com o Amazonas e foi emprestado para o Juventude, Marcos Paulo, lateral esquerdo, que vem do Bragantino,
Filipinho, que vem também de empréstimo do Sport, e o Adriano Martins, zagueiro que vem do Sport. Quem chega? Michel, vem o zagueiro, jovem zagueiro emprestado do Palmeiras, e o Iker Angel, que vem o zagueiro venezuelano, que já estava no radar e que provavelmente deve chegar para o time do Juventude, visto que o Criciúma foi rebaixado. Quem sai? Danilo Bosa, Ronaldo, Zé Marcos, Lucas Winder, Matheus Klaus, João Lucas, o Gabriel Inocêncio, que não teve o contrato renovado e acertou com a Chapecoense, Thiaguinho, o Luiz Oyama, que teve o fim do seu empréstimo, Lucas Barbosa, que também teve o fim do empréstimo e voltou para o Santos e negociado com o Bragantino, o Ian Souto, Lucas Freitas, Edson Carioca, o João Vitor e o Rony Carrilho. Bom, parte da janela de transferência está aqui, eu comentei já de alguns clubes, acredito que a gente possa ter mais algumas negociações referentes a esse clube. A segunda parte eu vou lançar logo depois desse vídeo, trazendo o restante dos times da Série A e trazendo ainda os dois clubes do Paraná, tanto o Paranaense como o Curitiba, que vale comentar estão na Série B, mas que são times que têm um bom nome. E é isso, curte, comenta e compartilha, que a parte 2 vai vir. Dá uma moral aí pro canal, manda pros seus amigos, comenta se ficou faltando alguém, comenta se teve alguma negociação depois desse vídeo e a gente vai interagindo, tá? Muito obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.